Independente da opinião política que uma ou outra pessoa possa ter a favor ou contra o Júlio Lancelotti, o lance é o seguinte: a gente vai falar da perícia, porque ele falou que a perícia é suspeita e realmente as pessoas ficam questionando essa perícia aí, essa perícia aí. Então, vamos entender. Primeiro, independente da história, do porquê que foi pedida a perícia, independente do estímulo, o lance é que chegou uma demanda técnica para você. Sim. Então, a partir dali, queria ouvir você sobre o que você analisou dos vídeos. Bom, quando chegou a demanda, eu analisei esse... Eram vários vídeos, né? Então, tinha vários vídeos. Tinha vídeo com a headline, né? Que tinha ali escrito alguma coisa. Eu falei, eu quero vídeo cru. Eu quero vídeo sem nada, sem nenhuma alteração, para eu saber se realmente houve alguma alteração, houve o uso de deepfake, houve alguma montagem nesse vídeo. E o vídeo que eu peguei era o vídeo sem nada, sem nenhum escrito, sem nenhuma alteração. E primeiro eu comecei pegando frame por frame, ou seja, quadro por quadro, para ver se tinha alguma troca, se tinha alguma montagem nesse vídeo. Não tinha nenhuma montagem. No vídeo que eu peguei não aparecia a outra pessoa que estava falando com o padre. Só aparecia os atos libidinosos que ele estava praticando. E além do reconhecimento facial, eu peguei fotos do padre em várias situações para conseguir encontrar as características faciais dele. Diante das características faciais, eu confrontei com o que tinha no vídeo, vi que as características faciais correspondiam com aquela pessoa que estava no vídeo, que no caso era ele. Só que só as características faciais ainda podia haver aquela dúvida. Ai, mas e o deepfake? E se for uma pessoa muito parecida? Se for o irmão gêmeo do padre? Aí eu fui um pouquinho além. Então, eu fiz uma investigação no Instagram dele para ver se tinha o ambiente, né? A casa paroquial, né? Que é onde o padre fica. E aí, eu encontrei algumas características do quarto dele, né? Que ele tirava foto do santinho, da santa que tinha no quarto dele. E em um desses conjuntos desses frames, é porque é muito rápido, né? O vídeo ele é muito dinâmico. E aí eu comecei a ver o ambiente, ou seja, fora do foco, né? Que era o ato libidinoso, o ambiente atrás dele. E eu verifiquei o ambiente, móveis e santos, que eram justamente os mesmos que figuravam no Instagram desse padre. Ou seja, eu consegui ter uma certeza absoluta nesse caso, porque não eram só as características faciais, era a mobília, o local. Então, eu mostrei isso no laudo. O laudo tá super amarradinho, tá tudo certo. Todo bem fundamentado. Inclusive, no meu Instagram tem tudo. Eu deixo o laudo lá, eu deixo tudo disponível, porque eu não tenho medo de nada. Eu quero que vejam o laudo. Sim. Quem viu o laudo sabe muito bem do que eu tô falando. Inclusive, tem amigas minhas que não são de direita, são de esquerda, que viram o caso e falaram, não, eu concordo com você tá certa. Sim. Seu laudo tá correto. Inclusive, uma perita do Rio de Janeiro, que é de esquerda, ela falou, não, você tá certa. Não tenho o que falar. Você trouxe algumas imagens, que essas imagens estão no laudo, é isso? Sim, estão no laudo. Tá. A gente não vai mostrar nada pesado aqui, pessoal. Só uma coisa, o laudo que você fez tem as imagens pesadas também ou não? Tem. Porque eu preciso analisar o vídeo inteiro. Tá, então, de qualquer forma é o seguinte, então, a gente não vai mostrar, claro, aqui, né, as partes pesadas. Você separou algumas imagens, Separei. é isso? Então, eu separei da santa, separei do santinho, sabe? Porque legal. tem uma mesa que é um altarzinho que ele tem. Você mandou pra ela, é isso? Vou mandar. Então Posso manda mandar aí que Carol. pra gente ver exatamente o que tava rolando. Porque... aí depois nós vamos falar sobre isso também, mas depois apareceu um suposto perito da revista Fórum, nós vamos falar sobre isso, né? Dizendo que na verdade a gente forjou isso, que a gente criou um cenário, a gente contratou um sósia do senhor Júlio Lancelotti, a gente não eu e ela, nós MBL, e depois a gente contratou perícias, no caso dela, que nem fui eu que contratei, eu conheci ela hoje, tá? Conheci ela agora, faz 10 minutos que eu conheci. Eu teria contratado ela para então atestar uma fraude nossa. Então tudo bem. Né? A gente vai ver isso. Tá no gatilho? Me dá um ok quando tiver. Ixi. Calma aí. Que aí eu vou mostrar pra você o seguinte, né? Independente, como eu tô falando, independente da sua opinião, né? Sim. Não dá pra você falar que é uma perícia fajuta ou que tem algum tipo de direcionamento, né? Só lembrando, tá? A perícia que eu contratei não foi dela. Eu nem conheci ela. A perícia que eu contratei foi em 2020. De um perito chamado Onias.
um preto bastante conhecido, inclusive, e ele fez uma perícia. E eu fiz a denúncia e não mexi mais nisso. Depois, tá? O Rubinho Nunes, vamos falar o nome, vai. O Rubinho Nunes, acho que foi em 2020, sei lá quando, ele contratou uma perícia para esses vídeos. E aí chegou, acho que, eu não sei se foi em você ou no seu pai. Foi em mim. Foi nela, e ela fez a perícia, eu nem sabia. E depois, quando esse caso se tornou público, aí eu fiquei sabendo disso, né? E é a primeira vez que eu estou falando com ela. Então, vamos lá. Fica à vontade aí. Fica à vontade aí. Então, essas partes são alguns frames, né? Então, no frame, você consegue ver o que está acontecendo no vídeo. Só que também, às vezes, a câmera passa e deixa aparecer a parte da mobília. E aí, nessa parte, foi onde eu consegui ter essa certeza. Porque não só é uma parte... Porque vamos supor que houvesse uma fraude, que houvesse toda essa montagem miraculosa que estavam pensando que existia. Vamos supor, poderiam contratar uma pessoa muito parecida, já seria muito difícil, mas a mobília também? Tudo, deepfake. Então, e outra coisa, depois a gente vai falar da ação, mas o próprio perito da Fórum, no podcast que a gente foi, do Vilela, ele fala que não tem como excluir se foi o padre, se não foi o padre. Ele mesmo não dá certeza. Sim. E os dois peritos, tanto eu, meu pai, o Onias, todo mundo com certeza. Só que muitas vezes utilizam ali quem dá embasamento para embasar matérias fraudulentas, Sim. né? Aí nesse caso, o que você viu foi essa santa no fundo de onde ele estava, certo? Tem esse santinho, que é o Menino Jesus de Praga, e tem a outra também. Tem a outra imagem, que é aquela santa ali de madeira. Tá. Então, eu comecei a pegar partes da mobília. Não só isso, tem também a outra mobília. Ó, essa santa, que é uma santa de madeira. Tinha uma outra santa também. Então, eu comecei a comparar. Tinham duas santas muito parecidas. Tá. A parte de cima, com a moldura vermelha, é o vídeo questionado, né? O vídeo que foi examinado. E a parte da moldura verde, geralmente nos meus laudos eu sempre coloco vermelho é onde tem a dúvida e verde é onde a gente tem a certeza. Então, verde foi a foto que eu tirei do Instagram dele, em que tem a santa, que é... Só que a gente tá vendo a santa primeiro de cima, aliás, primeiro de baixo, né? Que é a gravação tá sendo feita na parte de baixo. E a outra imagem com a santa para a parte de cima. Então, a gente pode ter uma diferença de angulação, o que dá uma diferença também. E outra coisa, ali em cima, a gente tem uma imagem que foi muito ampliada. Isso aparece num frame, então, aquela parte ali é o braço do padre. Sim. Aquela parte que está ali em cima. Então, eu tinha só um frame pequenininho que aparece essa santa. Você acha que se alguém fosse fazer uma fraude, ia pensar numa mobília, ainda ia passar durante milésimos de segundo... E aí ia aparecer uma santa? Sim. Tem mais uma imagem, é isso ou não? Tem essas duas, tem mais no laudo. Tá. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.